Você já imaginou descobrir que seu marido está te traindo com a mãe da sua melhor amiga? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Um papel no porta-luvas do carro. Denise Lima, motel às 15. A mulher que me viu crescer, que serviu suco enquanto eu fazia lição na casa dela, que abraçou minhas lágrimas de adolescente. Não gritei, não confrontei, fiz algo muito pior. Juntei provas, fotografei encontros, salvei mensagens, tudo em silêncio, e esperei até o aniversário dela, na frente de todos. Entreguei um envelope para a filha dela, minha melhor amiga. Queria que você soubesse a verdade sobre sua mãe. Quer saber o que aconteceu quando todos viram? Quando a sala ficou em silêncio. A verdade não precisa de permissão para existir. E eu finalmente estou livre. Antes de começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. O problema das traições é que elas começam muito antes de você perceber. Ainda lembro da primeira vez que senti algo errado. Roberto chegou em casa com um cheiro diferente. Não era perfume de mulher. Era algo mais sutil. Um sabonete que ele nunca usava. Tive que tomar banho na academia, ele disse. Reunião importante com clientes. E eu acreditei. Claro que acreditei. Estávamos casados há 6 anos. Juntos há 9. Quando você conhece alguém por tanto tempo, a confiança vira hábito. Você não questiona. Ou talvez eu não quisesse ver. As pequenas mudanças foram se acumulando. Mensagens que ele apagava rapidamente quando eu entrava na sala, ligações que ele atendia no banheiro, viagens de trabalho que antes não existiam. Não seja paranoica. Eu repetia para mim mesma. Todo mundo tem direito à privacidade. Aquele dia, porém, mudou tudo. Eu estava limpando o carro dele enquanto Roberto estava viajando. Suposta viagem de trabalho para Campinas. 2 dias fora. Abri o porta-luvas procurando o manual do carro para verificar algo sobre troca de óleo. Foi quando vi o papel dobrado. Uma nota fiscal. De um motel na nossa própria cidade. Do dia anterior. Minhas mãos tremiam enquanto desdobrava o papel. E lá estava. Denise Lima. O nome da mãe da minha melhor amiga, Carla. A mulher que frequentava minha casa em jantares de família. Que brindava conosco em cada aniversário. Fechei os olhos e respirei fundo. Talvez fosse coincidência. Um engano. Outra Denise Lima. Mas a data não mentia. O horário não mentia. 15 horas de uma quarta-feira, quando Roberto disse que estaria em outra cidade. Naquela noite, não consegui dormir. As imagens vinham como flashes. Denise sorrindo no meu casamento, fazendo um brinde. Denise me perguntando, semana passada, se estava tudo bem entre Roberto e eu. Você parece tão feliz, ela tinha dito, segurando minha mão com aquele jeito maternal que sempre teve comigo. Vocês são o casal perfeito. Senti meu estômago revirar. Quantas vezes ela tinha me olhado nos olhos enquanto dormia com meu marido. Quantas vezes ele tinha me abraçado depois de estar com ela. Mas não fiz nada. Não confrontei. Algo dentro de mim precisava de mais. Precisava entender até onde ia aquela traição. A partir daquele dia, comecei minha investigação silenciosa. Instalei um aplicativo no celular dele que espelhava todas as mensagens no meu e-mail. Coloquei um rastreador no carro. Anotei cada horário, cada desculpa, cada mentira. E o que descobri foi ainda pior. Não era um caso recente. Os encontros às quartas-feiras aconteciam há pelo menos 8 meses. Sempre no mesmo horário, sempre com a mesma desculpa. Reunião com clientes. Uma quarta-feira, decidi seguir Roberto. Ele disse que ia para São Paulo. Saiu de casa às 14h com a mala. Estacionei a 2 quadras do café onde ele entrava todas as quartas. E esperei. Às 14h30, Denise chegou. Cabelo recém-pintado, vestido discreto, mas elegante. Ninguém desconfiaria que aquela mulher de 52 anos, respeitada diretora de escola, estava prestes a encontrar o marido da melhor amiga da filha. Tirei fotos. Muitas fotos. Quando saíram juntos, segui-os até o motel. Senti-me suja, como se fosse eu que estivesse fazendo algo errado. Mas continuei. Cada prova era uma facada no meu peito, mas também um passo para minha libertação. Em casa, organizei tudo em uma pasta. Separei por datas. Imprimi conversas. Salvei áudios. O pior foi ouvir Roberto falando com ela sobre nosso casamento.
Ela não entende como você, dizia ele. Nunca entendeu. Descobri que eles se conheceram no meu aniversário, 3 anos atrás. Começaram a conversar sobre problemas conjugais. Denise era divorciada há 5 anos. Apenas um ombro amigo, ele escreveu em uma mensagem. E então, os encontros começaram. Mas o que mais me destruiu foi encontrar mensagens onde falavam sobre mim, onde riam de minha ingenuidade. Ela nunca vai desconfiar, escreveu Denise. Ela confia demais em nós dois. Carla, minha melhor amiga desde a infância, não sabia de nada. Como poderia saber? Sua própria mãe, sua referência de honestidade, estava vivendo uma mentira. Passei 3 meses nessa rotina doentia, descobrindo, documentando, morrendo um pouco a cada nova prova. Perdi peso, não conseguia dormir, mas externamente mantive a normalidade. Sorria para Roberto. Jantava com Denise quando nos encontrávamos em eventos. Abraçava Carla como se nada estivesse acontecendo. Uma noite, enquanto Roberto dormia, peguei seu celular. Estava esperando por uma mensagem específica. Sabia que o aniversário de Carla estava chegando. E como todo ano haveria uma festa. Todos estariam lá. Família, amigos, colegas de trabalho. A mensagem chegou. Vamos ter que ser discretos na festa da Carla, escreveu Denise. Ela convidou todo mundo. Talvez possamos dar uma escapada depois. Foi então que soube exatamente o que faria. O momento perfeito para devolver toda aquela dor. Para mostrar a todos quem realmente eram Roberto e Denise. Imprimi a foto mais explícita que tinha deles. Escrevi uma carta explicando tudo, com datas, horários, detalhes que só os envolvidos poderiam confirmar. Reuni cópias das conversas mais incriminadoras. E coloquei tudo em um envelope. Na noite anterior à festa, Roberto perguntou se eu estava bem. Você está diferente, ele disse. Estou só cansada, respondi. Amanhã será um dia importante. Ele não fazia ideia do quanto. O pacote estava pronto, a bomba prestes a explodir. E eu finalmente estava pronta para acabar com aquela mentira, mesmo que isso significasse destruir não apenas meu casamento, mas também a imagem da mulher que durante tanto tempo foi como uma segunda mãe para mim. Porque algumas traições vão muito além do amor romântico. Elas atingem cada memória, cada momento compartilhado. E quando a pessoa que te trai é alguém que viu você crescer, a dor tem camadas que ninguém consegue entender. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. O plano estava traçado. O envelope, fechado. E pela primeira vez, não me senti vítima. Me senti no controle. Pronta para enfrentar o dia seguinte. O dia em que finalmente todos veriam a verdade. O dia da festa chegou. Acordei antes do despertador, com aquela sensação estranha de calma antes da tempestade. Roberto ainda dormia. Fiquei observando seu rosto por alguns minutos, buscando nele algum sinal de culpa, algum traço do homem que um dia pensei conhecer. Nada. Ele parecia em paz, enquanto eu havia passado os últimos meses no inferno. Vou preparar o café, disse ele ao acordar, me dando um beijo na testa como fazia todas as manhãs. Como se fosse um marido dedicado. Como se não estivesse traindo não apenas nosso casamento, mas toda a confiança que depositei nele e em Denise durante anos. Enquanto tomávamos café, Roberto comentou sobre a festa. A Carla vai ficar feliz com nossa presença. Ainda bem que consegui cancelar aquela reunião em São Paulo. Concordei com um sorriso. Ele não sabia que eu já tinha visto a mensagem dele para Denise, combinando de se encontrarem discretamente durante a festa. Naquele momento, senti como se estivesse vivendo em um filme, representando um papel, a esposa desavisada, a amiga leal, quando na verdade eu já não era nenhuma das duas. Passei a manhã me arrumando com um cuidado especial. Escolhi um vestido vermelho. Não era uma cor que costumava usar, mas naquele dia queria que todos me notassem. Queria que lembrassem daquela noite não apenas pela revelação, mas por quem eu era, forte, determinada. Não uma vítima. O presente de Carla estava embrulhado na cômoda. Um par de brincos que ela havia admirado meses atrás. Ao lado, o envelope, branco, comum, sem nada especial por fora. Mas seu conteúdo mudaria tudo. Peguei-o e coloquei na bolsa, sentindo seu peso como se fosse feito de chumbo.
Está linda, disse Roberto quando me viu pronta. O vermelho combina com você. Obrigada, respondi. Hoje é um dia especial. No caminho para a festa, Roberto dirigia tranquilamente, comentando sobre o trabalho, sobre planos para o fim de semana. Ouvi tudo como se estivesse a quilômetros de distância. Minha mente estava focada apenas no que viria a seguir. A festa seria no salão de festas do prédio onde Carla morava. Quando chegamos, o lugar já estava cheio. Música, risos, conversas. Carla veio nos receber com seu sorriso característico, nos abraçando forte. Que bom que vocês vieram. Mamãe já chegou, está lá com meu pai. Sim, o ex-marido de Denise também estaria lá. Outro detalhe que eu havia planejado. Todos presenciariam o momento. Cumprimentei algumas pessoas, entreguei o presente a Carla, servi-me de uma taça de vinho. Roberto logo se afastou, dizendo que ia cumprimentar alguns amigos. Vi quando ele checou o celular discretamente. Provavelmente mensagens de Denise. E lá estava ela, do outro lado do salão, conversando animadamente com duas amigas. Cabelo impecável, maquiagem perfeita, um vestido azul marinho elegante. Denise sempre foi bonita para sua idade. Sempre admirei sua postura, sua confiança. Agora, olhando para ela, só conseguia sentir um misto de raiva e pena. Nossos olhares se cruzaram. Ela sorriu e acenou, abandonando sua conversa para vir até mim. Querida, que bom te ver. Está deslumbrante nesse vestido. Deixei que ela me abraçasse. Correspondi com um sorriso que não alcançava meus olhos. Como estão as coisas? Roberto veio com você? Sim, ele está por aí. Respondi, mantendo a calma. Deve estar procurando por você. Vi um leve tremor em seu olhar, rapidamente disfarçado por outro sorriso. Não seja boba. Por que estaria me procurando? Não sei, Denise. Vocês não costumam se encontrar às quartas-feiras? Pensei que tivessem assuntos pendentes. O rosto dela empalideceu por um instante, mas logo recuperou a compostura. Não sei do que está falando. Com licença, preciso verificar se está tudo certo com o bolo. Ela se afastou rapidamente. Tomei outro gole de vinho, sentindo uma estranha satisfação. Aquele era apenas o começo. Durante a próxima hora, observei. Vi quando Roberto e Denise trocaram olhares através do salão. Vi quando ele se aproximou dela, discretamente, enquanto todos estavam distraídos com a música. Vi quando suas mãos se tocaram ao pegarem taças da mesma bandeja. Finalmente, chegou o momento dos parabéns. Todos se reuniram em torno da mesa onde estava o bolo. Carla, radiante, agradecia a presença de amigos e familiares. Vi quando ela abraçou a mãe, quando abraçou Roberto. Minha melhor amiga, tão alheia à traição que acontecia bem debaixo de seu nariz. Antes dos parabéns, disse Carla, quero agradecer a todos que estão aqui, especialmente meus pais e meus amigos mais próximos. Vocês são minha base, meu porto seguro. Todos aplaudiram. Vi Denise, orgulhosa ao lado da filha. E Roberto, a alguns passos de distância, sorrindo como se fosse parte daquela família. Depois do parabéns a você e do bolo cortado, começou o momento dos presentes. Carla abria cada um com entusiasmo, agradecendo e abraçando cada pessoa. Meu coração acelerou. Era agora. Carla, chamei aproximando-me. Tenho mais um presente para você. Tirei o envelope da bolsa e entreguei a ela. Senti o olhar curioso das pessoas ao redor. O que é isso? Ela perguntou sorrindo. Algo que você precisa saber. Sobre sua mãe. Minha voz saiu mais alta do que o normal. Vi quando Roberto, que estava do outro lado do salão, virou-se bruscamente. Vi quando Denise congelou no lugar, segurando um copo de champanhe. Carla, ainda confusa, abriu o envelope. Seu sorriso desapareceu ao ver a primeira foto. Depois a segunda. As mensagens. A carta. O que é isso? Repetiu ela. Mas agora sua voz era um sussurro quebrado. O salão foi ficando silencioso. As pessoas perceberam que algo estava errado. Denise começou a se aproximar, pálida. Carla, o que houve? Perguntou ela. Roberto também se aproximou. Seu rosto uma máscara de pânico. O que você fez? Ele sussurrou para mim, agarrando meu braço. Puxei meu braço com força. Afastando-me dele, apenas mostrei a verdade. Carla levantou os olhos do envelope, olhando primeiro para mim, depois para sua mãe.
e finalmente para Roberto. Lágrimas começavam a escorrer por seu rosto. Isso é verdade? Ela perguntou, sua voz tremendo. Vocês dois? Denise tentou pegar o envelope. Carla, querida, não é o que você está pensando. É exatamente o que você está pensando, interrompi. Seu chefe de família tão respeitável, sua mãe tão íntegra. Eles estão dormindo juntos há mais de 8 meses, enquanto olhavam nos nossos olhos e mentiam. O salão estava em absoluto silêncio agora. Todos os olhares fixos em nós 4. Você está louca, disse Roberto tentando manter a compostura. Isso é absurdo. Uma invenção. Uma invenção? Perguntei, minha voz calma. Como a viagem para Campinas na semana passada, ou os jantares de negócios às quartas-feiras, ou talvez o perfume dela na sua camisa seja uma invenção também. Vi quando o ex-marido de Denise se aproximou, pegando algumas das fotos que haviam caído no chão. Seu rosto se contorceu ao ver a ex-esposa abraçada a Roberto na entrada de um motel. Vocês são nojentos, disse ele. Carla estava chorando abertamente agora, segurando as provas em suas mãos trêmulas. Como vocês puderam? Como? Roberto tentou uma última defesa. Isso está fora de contexto? Nós somos apenas amigos, isso é... Poupe-nos das mentiras. Interrompi. Elas acabaram hoje. Denise, ao contrário de Roberto, não tentou negar. Seu rosto mostrava uma mistura de vergonha e raiva. Você não tinha o direito, disse ela olhando para mim. Não precisava humilhar todos nós assim. E você tinha o direito de dormir com meu marido? De olhar nos meus olhos e mentir? De trair sua própria filha? Carla jogou o resto das fotos no chão. Saiam, disse ela. Os dois. Saiam da minha festa. Agora. O pai de Carla, que até então observava em choque, se aproximou. É melhor vocês irem, disse ele para Roberto e Denise. Antes que isso fique ainda pior. Algumas pessoas começaram a se afastar, constrangidas. Outras permaneceram, incapazes de desviar o olhar daquele drama que se desenrolava. Roberto tentou se aproximar de mim uma última vez. Isso não precisava ser assim. Poderíamos ter conversado, resolvido isso como adultos. Olhei diretamente nos olhos dele. Aqueles olhos que um dia acreditei serem honestos. Já passou da hora de resolver isso como adultos. Já passou da hora de honestidade. Acabou, Roberto. Ele ficou parado por um momento, como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Finalmente, baixou a cabeça e se afastou, seguindo Denise para fora do salão. Carla estava sentada agora, amparada por algumas amigas. Aproximei-me dela. Sinto muito, disse. Você não merecia descobrir assim. Ela levantou o olhar. Seus olhos vermelhos de tanto chorar. Por que não me contou antes? Por que assim, na frente de todo mundo? Por que eles tiraram nosso direito à verdade por tempo demais? Porque mentir em público merece ser desmentido em público também. Carla não respondeu. Não havia mais nada a dizer. Nossa amizade, construída ao longo de décadas, provavelmente não sobreviveria àquela noite. Mas eu já sabia disso quando tomei minha decisão. Peguei minha bolsa e caminhei para a saída. Não olhei para trás. Não precisava ver os olhares de pena, de choque, de julgamento. Havia acabado. A verdade estava finalmente exposta. Lá fora, a noite estava fresca. Respirei fundo, sentindo o ar limpo encher meus pulmões. Um táxi passava e fiz sinal para ele. Ao entrar no carro, vi Roberto e Denise ainda no estacionamento discutindo. Ele gesticulava furiosamente, ela chorava. O castelo de mentiras que haviam construído estava desmoronando sobre eles. Para onde? Perguntou o motorista. Dei o endereço da minha casa. A casa que até aquela noite dividia com Roberto. Amanhã pensaria no que fazer, para onde ir. Naquele momento, só queria ficar sozinha. Durante o trajeto, deixei as lágrimas finalmente rolarem. Não chorei pelo fim do meu casamento. Não chorei pela traição. Chorei pelas memórias perdidas, pela confiança destruída, por tudo que aquelas duas pessoas haviam manchado com suas mentiras. Mas havia também um estranho alívio, como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente ali, exposta para todos verem. E com ela, vinha a liberdade. Quando cheguei em casa, fui direto para o quarto.
Tirei o vestido vermelho e tomei um longo banho, como se pudesse lavar todos aqueles meses de angústia. Depois, sentei na varanda com uma taça de vinho, olhando as estrelas. Meu celular não parava de tocar. Mensagens, ligações. Ignorei todas. Aquela noite era minha, para processar, para respirar, para começar a reconstruir. O mundo como eu conhecia havia acabado, mas talvez fosse hora de conhecer um novo mundo. Um mundo sem mentiras, sem traições. Um mundo onde eu pudesse ser livre para recomeçar. O som da chave girando na porta me acordou. Abri os olhos, confusa por um instante. Tinha adormecido no sofá, ainda com a taça de vinho vazia na mão. O relógio marcava 3h47 da manhã. Roberto entrou cambaleando. Seu terno estava amassado, a gravata frouxa. Ele parou ao me ver. Ainda está acordada, disse, sua voz arrastada. Tinha bebido. Estava esperando você chegar para pegar suas coisas. Ele riu sem humor, jogando as chaves sobre a mesa. Minhas coisas? Esta casa também é minha. Não esta noite, respondi levantando-me. Quero você fora daqui até amanhã. Você não pode me expulsar. Posso e vou. Ou prefere que eu chame a polícia e mostre as provas de como você desviou o dinheiro da empresa ano passado para comprar aquele relógio? Seus olhos se arregalaram. Eu nunca tinha mencionado que sabia sobre isso. Do que você está falando? Acha mesmo que só descobri sobre Denise? Descobri tudo, Roberto. Tudo. E se precisar usar isso para te manter longe, não hesitarei. Não era verdade. Não tinha provas concretas sobre o desvio, só suspeitas. Mas ele não precisava saber disso. Roberto passou a mão pelo rosto, derrotado. Para onde vou a esta hora? Talvez Denise te receba, respondi. Afinal, vocês são tão próximos. Ele me olhou com raiva, depois com algo parecido com vergonha. Não é o que você está pensando, tentou mais uma vez. Começou como amizade, apenas conversávamos sobre problemas. Poupe-me dos detalhes, interrompi. Não me interessa como começou. Me interessa que acabou. Nosso casamento acabou. E quero você fora da minha casa. Roberto subiu as escadas em silêncio. Ouvi quando abriu o armário, quando começou a jogar roupas em uma mala. Sentei-me novamente no sofá, estranhamente calma. Quando desceu, meia hora depois, carregava 2 malas grandes. Parou em frente a mim. Vou para um hotel. Depois conversamos sobre a divisão das coisas. Assenti. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas não havia mais o que dizer. Deixe as chaves. Pedi quando ele se dirigiu à porta. Ele as colocou sobre a mesa, sem olhar para trás. E então, saiu. O som da porta fechando ecoou pela casa vazia. Eu estava sozinha. Verdadeiramente sozinha pela primeira vez em quase uma década. A sensação era estranha, mas não aterrorizante como imaginei que seria. Subi para o quarto e olhei em volta. Metade do armário estava vazia agora. A escova de dentes dele não estava mais no banheiro. Pequenos sinais de que uma vida compartilhada havia terminado. Deitei na cama e finalmente deixei tudo sair. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo tempo perdido, pelas mentiras, pela traição, mas também chorei por mim, pela mulher que fui, e que agora teria que encontrar um novo caminho. Na manhã seguinte, acordei com o celular tocando insistentemente. Era Mariana, minha irmã. Meu Deus, o que aconteceu? Todo mundo está falando sobre ontem. Expliquei brevemente, sem entrar em muitos detalhes. Ela ficou em silêncio por um momento. Você está bem? Quer que eu vá aí? Estou. Respondi, surpresa por perceber que era verdade. Preciso ficar sozinha por enquanto. Processar tudo. Depois dela, vieram as ligações e mensagens dos amigos, dos colegas de trabalho. A notícia havia se espalhado rapidamente. Alguns ofereciam apoio, outros queriam apenas os detalhes sórdidos. Ignorei a maioria. A única mensagem que me fez parar foi de Carla. Precisamos conversar. Não pelo telefone. Te encontro no Café da Glória às 14 horas? Hesitei. Não sabia se estava pronta para enfrentá-la. Não sabia se nossa amizade poderia ser salva. Mas devia a ela, ao menos, uma conversa. Estarei lá. Respondi. Passei a manhã organizando o apartamento, jogando fora pequenas coisas que me lembravam de Roberto. Fotos, presentes, recordações de viagens. Era como uma limpeza, não apenas do espaço, mas da minha vida. Quando cheguei ao café, Carla já estava lá.
sentada em um canto, com uma xícara de café na frente, olhando pela janela. Parecia tão cansada quanto eu. Oi, disse, sentando-me à sua frente. Ela me olhou por um longo momento antes de falar. Por que fez daquele jeito? Não havia raiva em sua voz. Apenas uma tristeza profunda. Porque estava cansada das mentiras. Respondi honestamente. Porque eles mereciam sentir pelo menos um pouco da dor que causaram. Carla suspirou. Você tem noção do caos que causou? Minha mãe não consegue olhar para mim. Roberto está arrasado. Meu pai está furioso. E como você acha que eu me senti durante esses meses? Descobrindo tudo aos poucos, vendo as provas se acumularem? Eles traíram não só a mim, mas a você também. Ela ficou em silêncio, seus olhos fixos na xícara. Falei com ela hoje, disse finalmente. Ela admitiu tudo. Disse que começou como uma amizade. Depois, aconteceu. E você acredita nisso? Não sei no que acreditar mais, respondeu Carla. Minha mãe sempre foi meu modelo de integridade. E você? Você era minha melhor amiga. O uso do passado não passou despercebido. Era. Ainda sou sua amiga, Carla. Foi por isso que achei que você merecia saber a verdade. A verdade eu merecia. A humilhação pública não. Ela tinha razão. E eu sabia disso. Parte da minha exposição não foi apenas por justiça. Foi por vingança. Quis que eles sentissem vergonha. Que fossem julgados como eu me senti julgada quando descobri tudo. Sinto muito que tenha sido assim, disse finalmente. Não pelos dois, mas por você ter sido pega no meio disso tudo. Carla assentiu, bebendo um gole do café. Roberto me ligou hoje cedo, disse ela. Perguntou se eu sabia onde minha mãe estava. E você sabe? Ela foi para a casa da minha tia em Petrópolis. Disse que precisa de espaço para pensar. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Havia tanto a dizer, e ao mesmo tempo, nada mais a ser dito. Não acho que possamos voltar a ser o que éramos antes, disse Carla finalmente. Eu sei. Preciso de tempo para processar tudo isso, para entender como seguir em frente. Eu entendo, respondi. Só quero que saiba que nunca quis te machucar. Você foi vítima deles tanto quanto eu. Ela se levantou, pegando sua bolsa. Talvez um dia possamos conversar novamente. Quando tudo isso for apenas uma lembrança ruim. Gostaria disso, respondi sinceramente. Carla hesitou por um momento. Depois se inclinou e me deu um abraço rápido. E então saiu do café sem olhar para trás. Fiquei ali por mais 1 hora, pensando em tudo que havia acontecido, em tudo que ainda estava por vir. A sensação de perda era enorme, não apenas do meu casamento, mas de uma amizade que durou a vida toda. Mas havia também uma estranha sensação de libertação, como se finalmente pudesse respirar depois de meses sufocando. Nos dias que se seguiram, Roberto veio buscar o resto de suas coisas, acompanhado do irmão. Não nos falamos além do estritamente necessário. Vou ficar na casa do Marcos por enquanto, ele disse, referindo-se ao irmão. Meu advogado entrará em contato sobre a divisão dos bens. Tudo bem, respondi, assinando os papéis que ele havia trazido. Uma autorização para retirar seus pertences pessoais. O que você fez, disse ele antes de sair, destruiu mais vidas do que a minha. O que vocês fizeram destruiu mais vidas do que imaginam, respondi. A diferença é que agora todos sabem exatamente por quê. Ele não respondeu. Saiu carregando as últimas caixas, fechando mais um capítulo da minha vida. 2 semanas depois da festa, recebi uma ligação inesperada. Era o pai de Carla. Preciso falar com você, disse ele. Pode me encontrar no escritório em 1 hora? Concordei, confusa com o pedido. O que ele poderia querer comigo? Quando cheguei ao seu escritório de advocacia no centro, ele me recebeu com um aperto de mão formal. Obrigado por vir, disse, indicando uma cadeira. Sei que as circunstâncias não são as melhores. Por que me chamou aqui? Perguntei, indo direto ao ponto. Ele ajeitou a gravata, visivelmente desconfortável. Queria te agradecer, disse finalmente. De todas as coisas que imaginei ouvir, essa era a última. Me agradecer? Por expor a verdade, por mais dolorosa que tenha sido. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Denise e eu nos divorciamos há 5 anos. Foi difícil, mas eventualmente seguimos em frente. Começamos até a ter uma relação amigável por causa da Carla. Ele fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. Nas últimas semanas,
Vinha pensando em tentar novamente, em dar uma segunda chance ao nosso casamento. Senti meu estômago afundar. Se Roberto e Denise não tivessem sido expostos, esse homem teria voltado para uma mulher que o trairia sem pensar 2 vezes. Então você me poupou de cometer o mesmo erro 2 vezes, concluiu ele. Por isso queria te agradecer. Não soube o que responder. Apenas assenti, absorvendo suas palavras. Como está Carla? Perguntei finalmente. Magoada, confusa, mas é forte, vai superar. E Denise? Seu rosto endureceu. Voltou para a cidade. Está tentando reconstruir sua relação com a filha. Quanto a Roberto, não preciso saber sobre ele. Interrompi. Essa parte da minha vida está encerrada. Ele assentiu, compreensivo. Só queria que soubesse que, apesar da forma como aconteceu, você fez o certo. A verdade sempre vem à tona, de um jeito ou de outro. Saí daquele escritório com uma sensação estranha. Não era exatamente validação que eu buscava, mas de alguma forma, as palavras dele trouxeram um certo conforto. 1 mês depois do incidente, comecei a terapia. Precisava entender não apenas o que havia acontecido, mas como seguir em frente. O que mais te machuca nessa traição? Perguntou a terapeuta em uma das sessões. Pensei por um momento. Não foi o fato de ele me trair, respondi. Foi com quem? Foi alguém que conhecia cada detalhe da minha vida, que esteve presente em momentos importantes, que era praticamente família. É como se tivessem roubado não apenas meu presente, mas meu passado também. Ela assentiu, compreensiva. E como você se sente agora, 1 mês depois? Ainda dói, mas de uma forma diferente. Menos aguda, mais distante. O que mudou? Eu mudei, respondi, percebendo a verdade nas minhas palavras. Não sou mais a mesma pessoa que era antes de descobrir tudo. E realmente não era. A mulher que confiava cegamente, que acreditava nas melhores intenções, que via o mundo através de lentes cor-de-rosa, já não existia mais. Em seu lugar, havia alguém mais cautelosa, sim, mas também mais forte. Alguém que havia enfrentado uma das piores traições possíveis e sobrevivido. Alguém que não tinha medo de expor a verdade, mesmo quando dolorosa. 2 meses após a festa, recebi os papéis do divórcio. Assinei sem hesitação. O processo seria rápido. Não tínhamos filhos. E a divisão de bens já estava praticamente acertada. No mesmo dia, recebi uma mensagem de Carla. Café amanhã? Mesmo lugar. Mesma hora. Foi como um pequeno raio de esperança em meio ao caos que minha vida havia se tornado. Respondi imediatamente que sim. Quando nos encontramos, percebi que ela também havia mudado. Havia uma nova maturidade em seus olhos. Uma nova compreensão. Mamãe e eu estamos fazendo terapia juntas, disse ela após os cumprimentos iniciais. Está sendo revelador. Que bom, respondi sinceramente. Espero que ajude vocês 2. E você? Como está? Sobrevivendo. 1 dia de cada vez. Ela assentiu, entendendo perfeitamente o que eu queria dizer. Soube que Roberto está saindo com alguém, disse ela, observando minha reação. Surpreendentemente, não senti nada além de uma leve curiosidade. Boa sorte para ela, respondi, e ambas rimos. Sinto sua falta, disse Carla de repente. Nossa amizade era importante para mim. Para mim também, respondi. Ainda é. Podemos tentar de novo? Não será o mesmo, mas... Adoraria, interrompi sorrindo. Não seria o mesmo, é claro. Havia feridas demais, histórias demais entre nós. Mas talvez pudéssemos construir algo novo, baseado em uma honestidade que não tínhamos antes. 3 meses após a festa, fui almoçar na casa dos meus pais. Minha mãe, sempre direta, perguntou: Você se arrepende de ter exposto tudo daquele jeito? Pensei por um momento antes de responder. Não do que fiz, mas talvez de como fiz. Expor tudo na festa afetou pessoas que não mereciam ser humilhadas em público, como Carla. Mas você não teria outro jeito de fazer todos verem a verdade ao mesmo tempo. Talvez não precisasse que todos vissem. Admiti. Talvez bastasse que as pessoas diretamente envolvidas soubessem. Era uma lição que aprendi da maneira mais difícil. A verdade era necessária, sim. Mas a forma como a compartilhamos também importa. 4 meses depois da festa, encontrei com Denise por acaso no supermercado. Nossos carrinhos quase colidiram em um corredor. Ela parou, surpresa. Eu também.
Por um momento, nenhuma de nós falou. O que se diz para a mulher que dormiu com seu marido? O que se diz para a mulher que expôs sua traição diante de todos? Como você está? Perguntou ela finalmente, sua voz baixa. Bem, respondi. E você? Sobrevivendo. Ficamos em silêncio novamente. Havia tanto a dizer, e ao mesmo tempo, nada mais a ser dito. Carla e eu estamos nos aproximando novamente, disse ela, lentamente, mas fico feliz por vocês, respondi. E surpreendentemente, era verdade. Ela hesitou. Sinto muito. Por tudo. Olhei para ela. Realmente olhei. Não era mais a figura poderosa que um dia admirei. Nem a vilã que imaginei durante os meses de descoberta. Era apenas uma mulher que havia cometido erros terríveis e agora vivia com as consequências. Eu sei, respondi. Não ofereci perdão. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Mas reconheci sua dor, sua humanidade, mesmo que não pudesse mais confiar nela. Espero que encontre paz, disse, e empurrei meu carrinho para outro corredor. Enquanto me afastava, senti como se um capítulo finalmente estivesse se fechando. Não com perdão, não com reconciliação, mas com aceitação. O que havia acontecido não poderia ser mudado. O que importava era como seguiríamos a partir dali. E eu estava seguindo em frente, um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Construindo uma nova vida nas ruínas da antiga. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. E eu, finalmente, estava livre. 1 ano se passou desde aquela noite na festa de Carla. 1 ano desde que expus Roberto e Denise diante de todos. 1 ano desde que minha vida desmoronou e, das ruínas, comecei a construir algo novo. O divórcio foi finalizado em 4 meses. Dividi os bens com Roberto sem muita discussão. Ele parecia ansioso para encerrar tudo o mais rápido possível. Vendi nossa casa e comprei um apartamento menor, mais próximo do meu trabalho. Um lugar só meu, sem memórias compartilhadas, sem fantasmas do passado. Naquela manhã de sábado, enquanto tomava café na varanda do meu novo lar, recebi uma mensagem de Carla. Aniversário da Marina hoje à noite. Vai estar lá? Marina era uma amiga em comum, do nosso antigo grupo. No último ano, havia me afastado de muitas pessoas que me lembravam da vida anterior. Algumas por escolha própria, outras porque não sabiam como lidar comigo depois do escândalo. Não fui convidada. Respondi. A resposta veio rápida. Claro que foi. Ela te mandou o convite por e-mail há semanas. Chequei minha caixa de entrada e lá estava, escondido entre dezenas de mensagens de trabalho. Um convite para o aniversário de Marina. Parecia que, enquanto eu tentava me esconder do mundo, o mundo seguia me procurando. Vou pensar. Respondi para Carla. Nossa amizade havia se reconstruído lentamente durante aquele ano. Não era como antes. Nunca seria. Havia uma certa cautela entre nós. Temas que evitávamos, memórias que não mencionávamos. Mas ainda havia carinho. Ainda havia história compartilhada. E isso significava algo. Meu telefone tocou. Era Carla. Não me venha com vou pensar, disse ela ao atender. Faz 6 meses que você não aparece em nenhum evento social. Está na hora de sair dessa caverna. Não é tão simples. Respondi, observando a vista da cidade pela janela. E se ele estiver lá? Roberto? Nem pensar. Ninguém o convida para nada desde... Bem, você sabe. E quanto a... Minha mãe também não. Interrompeu Carla, lendo minha mente como sempre fez. Ela praticamente se mudou para Petrópolis. Está dando aulas em uma escola de lá agora. Fiquei em silêncio, procurando outra desculpa. Olha, continuou Carla, seu tom mais suave. Eu entendo que é difícil, mas já faz 1 ano. As pessoas seguiram em frente. O assunto morreu. Para você é fácil dizer. Não foi você que virou a mulher traída que causou o escândalo. Não, eu fui apenas a filha da amante, rebateu ela, com um leve toque de humor ácido. Estamos todos marcados de alguma forma, mas não podemos deixar que isso defina quem somos para sempre. Ela tinha razão, claro. Durante aquele ano, tinha me escondido, mergulhado no trabalho, na terapia, na reconstrução da minha vida prática. Mas socialmente, estava em hibernação, com medo dos olhares, dos cochichos, das perguntas desconfortáveis. Vou te buscar às 8.
disse Carla, sem esperar minha resposta. Vista algo bonito. E, por favor, não aquele vestido preto que você usa para tudo. Desliguei o telefone, meio irritada, meio grata pela insistência dela. Talvez estivesse mesmo na hora de enfrentar o mundo novamente. Às 8 em ponto, Carla estava na minha porta. Vestia um macacão azul elegante e sorriu ao me ver com um vestido verde que nunca tinha usado antes. Viu? Sabia que tinha algo além do preto no seu armário. O bar onde acontecia a festa de Marina era descolado, com luzes baixas e música ambiente. Quando entramos, senti alguns olhares se voltando para mim. Respirei fundo, lembrando do que minha terapeuta sempre dizia. A maioria das pessoas está ocupada demais pensando em si mesma para ficar julgando você. Marina veio nos receber com um abraço caloroso. Que bom que você veio. Estava com saudades. Seu entusiasmo parecia genuíno, sem qualquer traço da pena ou constrangimento que eu tanto temia. A noite surpreendentemente fluiu bem. Conversei com pessoas que não via há meses, ri de piadas, troquei histórias de trabalho. Ninguém mencionou Roberto ou Denise, ou o incidente, como alguns chamavam. Se havia curiosidade ou julgamento, estavam bem escondidos. Viu? Não foi tão ruim, disse Carla quando nos sentamos em um canto mais tranquilo. Confesso que estava esperando o pior. As pessoas seguem em frente. Você também deveria. Estou tentando. Respondi honestamente. Inclusive, ela hesitou, parecendo subitamente nervosa. Tem alguém que quer te conhecer. Antes que eu pudesse perguntar quem, ela acenou para um homem no bar. Alto, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas. Sorriso tímido. Ele se aproximou com 2 taças de vinho. Esta é minha amiga que te falei, disse Carla, levantando-se. Vou deixar vocês conversarem. E antes que eu pudesse protestar, ela sumiu entre as pessoas, me deixando com um completo estranho. André. Ele se apresentou, estendendo uma das taças para mim. Carla me falou muito sobre você. Espero que nem tudo. Respondi aceitando a bebida. Ele riu, um som agradável e sincero, o suficiente para me deixar curioso. André era arquiteto. Trabalhava com Carla em um novo projeto. Era divorciado há 3 anos, sem filhos. Gostava de cinema francês, odiava comida japonesa e tinha uma risada que começava baixinho e crescia até se tornar contagiante. Conversamos por horas, sobre tudo e sobre nada. Não trocamos números, não fizemos planos. Mas quando me despedi dele no final da noite, algo dentro de mim parecia diferente. Como se uma porta que eu mantinha fechada a todo custo tivesse sido entreaberta, deixando entrar um fio de luz. O que achou? Perguntou Carla no táxi, seu tom falsamente casual. Se você está tentando bancar a Cupido, está sendo muito óbvia. Ela riu sem negar a acusação. Ele é legal e solteiro. E te achou incrível. Ele te disse isso? Não precisou. Dava para ver na cara dele. Não respondi, mas senti um pequeno sorriso se formando nos meus lábios. Um sorriso que não tinha nada a ver com Roberto, com o passado, com a traição. Era algo novo, algo só meu. Na semana seguinte, voltei à minha rotina. Trabalho, academia, terapia. Mas havia algo diferente na minha energia. Como se a noite no bar tivesse quebrado algum tipo de feitiço, me lembrando que havia um mundo lá fora. Um mundo que não girava em torno da minha dor. Na quarta-feira, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, aqui é o André, amigo da Carla. Espero que não se importe que peguei seu número com ela. Tem planos para sábado? Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Uma parte de mim queria responder imediatamente que sim, estava livre. Outra parte, a mais cautelosa, se perguntava se estava pronta, se algum dia estaria. Não é um pedido de casamento, é só um café, disse minha terapeuta quando comentei sobre a mensagem na sessão do dia seguinte. Você merece momentos leves depois de tudo que passou. E assim, no sábado, me encontrei com André em uma cafeteria no centro da cidade. Ele parecia ainda mais bonito à luz do dia, com olhos que sorriam antes dos lábios. Confesso que fiquei surpreso quando você aceitou, disse ele após pedirmos café. Carla me disse que você tem recusado todos os convites sociais no último ano. Nem todos, corrigi. Só aqueles que envolvem pessoas. Ele riu daquela forma contagiante e percebi que estava sorrindo também. Bem,
Me sinto honrado pela exceção. O café se estendeu por horas. Caminhamos pelo centro, conversando sobre arquitetura, sobre os prédios históricos, sobre a vida. Ele me contou sobre seu divórcio, amigável, mas doloroso, sobre como reconstruiu sua rotina, seus interesses, sua identidade. O mais difícil, disse ele, foi aprender a ser apenas André novamente, não André e Patrícia. Entendi perfeitamente o que ele queria dizer. Durante tanto tempo, fui Roberto e eu. Minhas escolhas, meus planos, minha vida inteira era entrelaçada com outra pessoa. Redescobrir quem era eu sozinha foi um dos maiores desafios daquele ano. E você? Perguntou ele enquanto parávamos em frente a uma antiga igreja. Carla mencionou que seu divórcio foi complicado. Hesitei. Era a primeira vez desde que o conheci que o assunto surgia diretamente. Como explicar tudo sem parecer a vítima ou a vilã da história? Foi intenso, respondi finalmente. O tipo de coisa que você não espera que aconteça com você. Até acontecer, ele assentiu, sem pressionar por detalhes. Apenas esperou que eu continuasse, se quisesse. E surpreendentemente, eu quis. Ali, com aquele quase estranho, em uma rua qualquer num sábado ensolarado, contei minha história. Não todos os detalhes sórdidos, não o drama completo, mas o suficiente para ele entender o que havia acontecido, o que havia perdido, como havia sobrevivido. Uau, disse ele quando terminei. Isso é corajoso. Corajoso? Expor a verdade daquele jeito. Enfrentar tudo sozinha. Reconstruir sua vida. Sim, corajoso. Ninguém havia usado essa palavra antes. Tinha ouvido impulsiva, vingativa, até mesmo justificada. Mas corajosa era uma perspectiva nova. Quando ele me deixou em casa no final da tarde, não houve beijo, nem promessas. Apenas "Posso te ligar de novo?" que respondi com um sorriso e um aceno afirmativo. Entrei no meu apartamento com uma sensação estranha no peito. Não era exatamente felicidade. Ainda era cedo demais para isso. Era mais como possibilidade. Como se o futuro, que por tanto tempo havia parecido uma estrada estreita e sombria, subitamente mostrasse novas bifurcações, novos caminhos inexplorados. Naquela noite, enquanto organizava algumas fotos antigas no computador, encontrei uma pasta que não abria há muito tempo. Roberto e eu, Viagem Nordeste 2020. Hesitei antes de clicar, temendo a dor que aquelas imagens poderiam trazer. Mas quando as fotos se abriram na tela, senti algo inesperado. Não havia mais aquela pontada de traição, aquela raiva ardendo no peito. Havia apenas distância. Como olhar para a vida de outra pessoa. Uma vida que já não me pertencia mais. 2 semanas depois, recebi uma ligação que não esperava. Era Roberto. "Preciso passar aí para pegar uns documentos que ainda estão com você", disse ele, sua voz formal. "O contrato do carro." O contrato estava no nome dele, mas eu o havia guardado com outros papéis importantes durante a mudança. Concordei, marcando um horário em que estaria em casa. Quando a campainha tocou na hora combinada, senti um leve tremor nas mãos. Era a primeira vez que o via desde a finalização do divórcio, 6 meses atrás. Abri a porta e lá estava ele, mais magro do que me lembrava, com olheiras profundas e alguns fios grisalhos que não estavam lá antes. "Oi", disse ele sem entrar. "Desculpe incomodar." "Tudo bem." Encontrei os documentos. Entreguei a pasta que havia separado. Ele a pegou, verificando rapidamente o conteúdo. "Obrigado." Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Havia tanto a dizer e, ao mesmo tempo, nada mais a ser dito. "Você está bem?" perguntou ele finalmente, seu tom quase formal. "Estou", respondi, e percebi que era verdade. "E você?" Ele deu de ombros, um gesto tão familiar que por um segundo me transportou para outra vida. "Sobrevivendo. Consegui um emprego novo em São Paulo. Estou me mudando na próxima semana." "Que bom", respondi, sem saber se realmente me importava. "Desejo sorte." Ele assentiu, olhando para baixo. Ele hesitou. "Sinto muito. Por tudo." Era a primeira vez que ouvi um pedido de desculpas direto dele. Durante o divórcio, toda a comunicação foi feita através de advogados.
Ele nunca havia admitido completamente o que fez, sempre usando evasivas, meias-verdades. Sei que não significa nada agora, continuou ele, que não muda o que aconteceu, mas queria que soubesse que me arrependo do que fiz com você, do que fiz conosco. Olhei para ele, realmente olhei. Para o homem que um dia jurou me amar para sempre, que compartilhou minha cama, meus sonhos, minha vida, que me traiu da pior maneira possível. E percebi que não sentia mais raiva, não sentia mais dor, sentia apenas nada. Obrigada por dizer isso, respondi. Ele pareceu esperar algo mais. Talvez perdão, talvez reconciliação, mas eu não tinha nada a oferecer além daquele agradecimento vazio. Bem, ele deu um passo para trás. Boa sorte para você também. E então, saiu. Fechei a porta e encostei-me nela, esperando a onda de emoções que certamente viria. Tristeza pelo que perdemos, raiva renovada pela traição, nostalgia pelos bons tempos. Mas tudo o que senti foi um imenso alívio, como se um último fio que me prendia ao passado tivesse sido finalmente cortado. Estava livre, verdadeiramente livre. Naquela noite, Carla veio jantar em casa. Contei sobre o encontro com Roberto. Como se sentiu ao vê-lo? Perguntou ela, preocupada. Estranhamente, nada. Como encontrar um antigo colega de escola que você mal lembra? Ela sorriu, compreensiva. É um bom sinal. Significa que realmente seguiu em frente. E você? Perguntei. Como estão as coisas com sua mãe? Carla suspirou, tomando um gole de vinho. Melhorando. Ainda é estranho às vezes. Ainda há assuntos que evitamos. Mas estamos construindo algo novo. Fico feliz por vocês. Ela perguntou sobre você outro dia, comentou Carla. Queria saber como você estava. O que você disse? A verdade. Que você está bem. Melhor do que nunca, na verdade. Sorri, agradecida pela amizade que sobreviveu mesmo à pior das tempestades. Na semana seguinte saí novamente com André. E na outra. E na outra. Não era um relacionamento. Não ainda. Era algo lento, cauteloso, sem pressão. Exatamente o que eu precisava. Em um desses encontros, enquanto caminhávamos pelo parque em uma tarde de domingo, ele segurou minha mão pela primeira vez. Um gesto simples, mas que enviou uma corrente elétrica pelo meu corpo. Tudo bem? Perguntou ele, percebendo minha hesitação. Sim, respondi, entrelaçando meus dedos nos dele. Só estou me acostumando de novo. Ele sorriu, compreensivo. Sem pressa. Temos tempo. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Parecia possível. Cheio de caminhos inexplorados, de chances não tomadas, de histórias ainda não escritas. Exatamente 1 ano e 2 meses após aquela fatídica festa de aniversário de Carla, recebi um convite inesperado. Era um e-mail de Denise. Gostaria de conversar se você estiver disposta. Café da Glória, quinta-feira, 15 horas. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo, incerta do que fazer. Por que ela queria me ver? O que poderia haver para dizer depois de tanto tempo? Consultei minha terapeuta, que apenas perguntou: o que você sente ao pensar em encontrá-la? E a verdade era que não sentia medo, nem raiva, nem ansiedade. Apenas uma leve curiosidade. Talvez fosse hora de fechar esse círculo também. Respondi que estaria lá. Quando cheguei ao café, Denise já esperava em uma mesa nos fundos. Parecia mais velha do que me lembrava, com linhas mais profundas ao redor dos olhos e da boca, mas ainda tinha aquela postura elegante que sempre admirei. Obrigada por vir, disse ela quando me sentei. Não tinha certeza se você aceitaria. Eu também não. Respondi honestamente. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Ela mexia nervosamente na xícara de café à sua frente. Estou me mudando, disse finalmente. Para o exterior, Portugal. Uma grande mudança, comentei, sem saber onde aquela conversa estava indo. Sim, um recomeço. Depois de tudo, ela não completou a frase, mas não era necessário. Ambas sabíamos o que tudo significava. Antes de ir, queria te ver, para pedir desculpas apropriadamente, não por mensagem, não por intermediários. Olhando nos seus olhos, sustentei seu olhar, sem desviar. O que fiz? Continuou ela. Foi imperdoável. Traí não apenas você, mas tudo que defendia.
Tudo que ensinei à minha própria filha sobre integridade, respeito, honestidade. Suas mãos tremiam levemente enquanto falava. Não espero perdão, nem amizade. Só queria que soubesse que lamento profundamente. Que carregarei essa culpa pelo resto da minha vida. Ficamos em silêncio por alguns momentos. O peso das palavras dela pairando entre nós. Por quê? Perguntei finalmente. A pergunta que me atormentou por tanto tempo. Por que ele? Por que comigo? Ela suspirou, passando a mão pelos cabelos agora completamente grisalhos. Não há resposta boa para isso. Não havia nada errado com você, com sua vida. Foi egoísmo, fraqueza, uma série de pequenas decisões erradas que se transformaram em algo grande demais para controlar. Era a resposta mais honesta que eu poderia esperar. Não havia grande motivo, nenhuma justificativa nobre, apenas a banalidade da traição, a pequenez das escolhas humanas. Eu te admirava, sabia? Disse, surpreendendo a nós duas. Durante toda a minha vida, você foi um modelo para mim. Forte, independente, inteligente. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Isso torna tudo ainda pior, respondeu, sua voz embargada. Terminamos nosso café em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Nenhuma ferida a ser reaberta. Nenhuma explicação a ser buscada. Quando nos despedimos na porta do café, ela hesitou, como se quisesse me abraçar, mas não ousasse. Estendeu a mão formalmente. Desejo a você toda a felicidade do mundo. Você merece. Apertei sua mão, sentindo o toque familiar da mulher que um dia considerei quase uma segunda mãe. Boa sorte em Portugal, respondi. Espero que encontre o que procura. E assim, com um último olhar, ela se foi, levando consigo um pedaço do meu passado, um capítulo finalmente encerrado na minha história. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, refleti sobre o caminho percorrido até ali, sobre a dor que um dia pensei que me destruiria, mas que acabou me reconstruindo, sobre as pessoas que perdi e as que encontrei, sobre o significado real de traição, perdão e, acima de tudo, libertação. Meu telefone vibrou com uma mensagem de André. Jantar hoje? Tenho algo importante para te perguntar. Sorri para o aparelho, sentindo aquela já familiar sensação de possibilidade se espalhar pelo meu peito. Claro. Às 8, quando voltei para dentro, parei em frente ao espelho do corredor. A mulher que me encarava não era mais a mesma de um ano atrás. Havia força em seus olhos, serenidade em seus traços. Cicatrizes? Sim, mas também crescimento. A dor não foi ser traída. A dor foi perceber que quem te conhece desde criança pode mentir melhor que um estranho. Mas a liberdade veio quando devolvi a verdade para o mundo. E agora, finalmente, eu estava livre. Gostou? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder histórias novas. Até o próximo.